E o Brasil é um país que tem marca. O Brasil, nessa parte de doces, sorvetes, sucos, marcas de refrigerante. Como é que o Guaraná brasileiro não é um produto mundial, Riso? Como é que a Red Bull é um produto mundial e o nosso Guaraná não é? A gente deveria estar, assim, há muito tempo com produtos internacionalizados, com marcas brasileiras. E o Brasil é um país benquisto. Você vender o estilo de vida brasileiro, a exuberância brasileira, a energia brasileira no terceiro mundo, local em que o Brasil é adorado, deveria ser regra. Regra. Ah, mas não é competitivo. Trata de ficar competitivo. Porque o Brasil tem essa vocação. Imagina que assim, o Brasil é um país que tem uma marca legal, mas não dispõe de vendedores e quando vai com o produto é caro. E não é bom. Esse é o problema. A marca é boa, mas você vê a marca, não tem nada. Então, sim, esse é um elemento que nós precisamos focar em tornar óbvio. E naturalmente essa disposição, a vantagem comparativa de termos o agro mais competitivo do mundo tem que se refletir em produtos alimentícios com valor agregado e branding nas gôndolas do mundo. É isso. Nós temos que ter os nossos produtos com as nossas marcas. Se não tem produto alimentício brasileiro com marca brasileira nos mercados do mundo, significa que nós estamos cagando feio, nós estamos fazendo uma cagada monumental. É um absurdo. Deixa eu falar um negócio. É um absurdo vocês irem nas gôndolas dos mercados brasileiros e ficar encontrando produto milho francês. E nós não temos as nossas próprias marcas. Aí a gente vai no mercado e compra o produto dos outros. Isso é ridículo, entendeu? Vocês têm que entender, isso é ridículo. Outros produtos, eu acabei de ver palmito da Bonduelle. Cara, pô, palmito, no fundo, é um produto essencialmente latino-americano, sul-americano. Especialmente no Brasil. O Brasil tem cultura de comer palmito. Como é que a gente não transplantou o palmito do mundo? A conserva de palmito. A gente compra a conserva de pepino dos caras, mas não tem a porra da conserva de palmito. Portanto, a nossa indústria metal-mecânica e a nossa indústria de construção baseada em aço deveria ser altamente competitiva. Mas por diversas razões, que vão da agenda microeconômica do Brasil, a custo de energia muito caro, porque a gente não consegue investir em infra, nossa indústria metal-mecânica é toda cagada. E a nossa construção de infraestrutura, ela é baixa. A nossa formação bruta de capital fixo é baixíssima. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. São essas coisas que você fala, pô, mas a gente tem a vantagem aqui. E essas pequenas vantagens, esses pequenos setores, eles têm que servir, vamos dizer, de porta, para que aí sim você consiga criar acúmulos de capital, para que aí sim invista em outras coisas. Entenda, meus amigos. Cria-se elite, cria-se exportação, cria-se dinheiro. Essa elite, ela vai trazer capital. Com o capital que entra para cá, o capital ele não tem cara. O capital vai estar estocado num banco. Isso vira potencialidade para investimento. E aí um startupeiro, um cara que vai criar uma indústria de tecnologia, vai rodar agora. Cara, as vantagens comparativas têm que avançar no ciclo da geração de valor agregado. Isso ninguém aqui duvida. Isso é óbvio. Tá? Então, no livro amarelo a gente discute muito isso. Uma das discussões, por exemplo, o nosso polo produtor de fruta no Vale do São Francisco. Aí faz melão, faz uva, faz um monte de coisa no Vale do São Francisco. Quem é do Nordeste conhece. Bote aí se você não conhece produtores de fruta no Vale do São Francisco. Produtores de melão, que não é Vale do São Francisco, mas no Rio Grande do Norte. Tá, mas qual o próximo passo para não vender o melão in natura? Por mais que tenha público melão in natura. Sorvete de melão? Cara, tem uma marca de sorvete de melão japonesa, Melona. Pelo amor de Deus, tem que ir, né? Num governo nosso, na diplomacia do churrasco, fazemos um churrasco lá em Tóquio, falamos lá com a fábrica, acho que é japonesa, Melona. Japonesa ou coreana? Acho que é japonesa. Monta uma fábrica no Brasil. Vamos lá, vamos pegar um melão que é produzido lá no Rio Grande do Norte, vamos fazer uma fábrica e bora que bora. Temos que pensar nessas coisas. Nesse sentido, Coreia do Sul, então vamos na Coreia, esquece, vamos pra Seul e vamos convencer eles. Vamos fazer com o melão brasileiro, vamos fazer a fábrica da Melona ali. Tá? É isso, sobe aí, sobe um pouquinho. É uma marca gigante, cara. Sucos, todo tipo de coisa. Cara, aproveitar a nossa biodiversidade, aproveitar a nossa vantagem comparativa, agregar valor e criar marcas globais. Por que diabos eu sei o nome de uma marca de sorvete da Coreia? Porque a Coreia, ela cruzou essa linha. Ela criou marcas globais e essas marcas entram no imaginário e fazem parte da vida das pessoas em outros lugares do mundo. E nós necessitamos desesperadamente disso. Desesperadamente disso. São as coisas que fazem, porque assim, não basta ter só o produto, não basta ter só a balança comercial. Tem que ter a marca. A marca é o soft power. No fim do dia, veja a escala da evolução de um país como a Coreia. Ela sai de um país que começa a se recuperar da guerra, houve uma guerra da Coreia, fazendo barcos, quase todas, né? O ciclo da industrialização, pra muita gente começa, assim, tecido e roupa, a própria industrialização inglesa começa aí, a americana também começa. Mas no século XX, assim, Japão, Coreia, não sei se China, mas com certeza Japão e Coreia, começa com barcos. Começa a tentar alguma coisa, um eletrônico de baixa qualidade, carros, aí os eletroeletrônicos, e aí você cria marcas. Você avança, cria marcas globais, agrega valor, agrega tecnologia, formação de mão de obra ferrada de boa. E aí você começa a vender soft power. Então hoje,
você pode no seu celular da Samsung consumir o seu dorama. E hoje, quantos aí, bota aí no chat, quantos aí não consomem dorama ou não conhecem gente que consome dorama? Ou que assiste o BTS, o Jin, é o Jin o nome do cara, né? Sim. Quantas meninas não acham o Jin lindo? Porra! Boa parte da sensibilidade sobre estética e beleza no mundo hoje é determinada pela Coreia. E se você fosse voltar 30 anos atrás e falar, não, homens e mulheres coreanos se tornaram um padrão de beleza global, você não diria isso. Por que eles eram padrão de beleza global? Porque como eles vendem lifestyle, naturalmente as pessoas que produzem e vivem aquele lifestyle que é um alvo de uma admiração global passam a ser vistos como um modelo de beleza também. Igual os americanos são. O Rafael Bassão, infelizmente não sou gay, eu não entendi. Lógico. Mas, cara, você conhece alguém que curte dorama, mulherada gosta de dorama, BTS, essas coisas. E mesmo as dançarinas, cara, já falei pra vocês. Tem umas dançarinas lá que são extremamente gostosas, mas são gatas, as coreanas ali. São exportadores de cultura. Outra coisa, cultura de alta qualidade também. A produção cinematográfica e certas séries feitas na Coreia são muito boas, então fazem arte de verdade. Quer outro elemento também da Coreia? Vamos lá? Comida coreana. Toda grande cidade metropolitana que se preza, grande cidade no mundo, tem que ter um bom restaurante coreano. A comida coreana se tornou parte do circuito de grandes cozinhas mundiais. Então vamos lá. A Coreia, Riso, tem carro? Sim, Tem. Tem celular? Tem. Tem. Tem aplicativos? Tem. Tem a indústria pesada? Sim. Tem filme? Tem. Tem música? Tem. Tem comida? Sim. A Coreia é um Estados Unidos em miniatura. A Coreia produz soft power e fatura. A única coisa que tá faltando pros coreanos, dar uma bimbada. Se o coreano dar uma bimbada e começar a nascer os coreaninhos, cara, aquilo lá tá resolvido. Japão também cumpriu esse ciclo. Nós temos que olhar e ter o nosso ciclo. E aí vão falar, mas Renan, entenda, nós não somos um país feito de coreanos. Né? No sentido de que o coreano é um povo, né, um dos povos mais inteligentes do mundo, naturalmente inteligentes do mundo, em termos de QI, vamos botar aí. Eles são muito inteligentes, parabéns pros coreanos. Tal. Então, né, tem muita gente capaz e tal, tem uma altíssima conscienciosidade, eles chamam da cultura do arroz, né? Os povos que a recompensa da produção do arroz dele vai com o tempo, então tem que trabalhar muito, então tem essa cultura de conscienciosidade, recompensa. Legal, todo mundo sabe, beleza, bacana. Nós temos outras qualidades. Nós somos um povo altamente comunicativo e altamente carismático. Quando falam que o brasileiro não é trabalhador, é mentira. O brasileiro é trabalhador, sim. O brasileiro trabalha. E trabalha é diferente de ser altamente produtivo, mas o brasileiro trabalha. A questão nossa é, nós temos uma elite ruim e nós estamos inseridos num contexto socioeconômico e cultural que nos favorece nessa competição global. Tudo isso tem que ser alterado, dos marcos regulatórios até, vamos dizer, os statements culturais, os pilares culturais que mantêm a gente numa pobreza. Só que para você apontar para um novo caminho, você precisa de um novo horizonte. Ó. Plá, qual é o novo horizonte? A ideia de um Brasil potência. Porque a Coreia foi sonhada como uma Coreia potência. Singapura é sonhada como uma Singapura potência. A China é sonhada como uma China potência. A gente não se sonha como a gente tem vergonha. Eu tava vendo lá uma declaração triste daquele Paulo Bilinski de separar o Brasil. Gente, olha só. Se você separar o norte do sul do Brasil, a galera do sul vai viver melhor, sim, tá? A galera do sul vai viver melhor. Os impostos vão ficar, a desigualdade regionais vai ficar se sustentando, beleza. Você vai viver melhor, mas você não será maior. Aí você não tem vocação pra grandeza. Você quer viver gostosinho, e é legal. Às vezes essas diferenças são irreconciliáveis. Mas um Brasil grande, um Brasil imperial, um Brasil poderoso, pra sentar na mesa do mundo, não é esse o caso. Aí nós temos que escolher, entendeu? Eu quero um Brasil grande. E eu não acredito na ideia de que, não, o Nordeste é uma bosta, esquece. Não, isso é mentira. Isso é mentira. O Nordeste passou por outro processo histórico, especialmente do fim do século XIX pra cá, em que a modernidade fez muito mal pro Nordeste. O Nordeste não se adaptou à modernidade a contento. As elites nordestinas não se adaptaram a contento. O Nordeste não recebeu as levas de imigração com capital humano que estava mais adequado a um mundo já industrializado, como nós recebemos no Sul-Sudeste. Então certas relações arcaicas, práticas de trabalho arcaicas, sistemas relacionais arcaicos ficaram lá, cara. Então o Brasil é um país muito maluco, que ele tem vários lugares com estágio de desenvolvimento civilizacional completamente diferente. Tem lugares pré-capitalistas, e eu não vou falar porque Piauí é um lugar capitalista. Então, naturalmente, quem vem com essas conversas não sabe nada de Brasil. Dá pra resolver o Nordeste? Sim, muito bem resolvido. Dá pra o Nordeste ser motor de desenvolvimento do Brasil? Sim. Não compra essa história. Não vou comprar essa história. Até porque, num governo nosso, o Nordeste vai ser esse motor. E eu vou ter gente migrando do Sul-Sudeste pra desenvolver o Nordeste. Vai ter gente saindo de Joinville, de Floripa, de Blumenau, pra montar empresa em Petrolina, em Juazeiro, em Belo Jardim. É isso que vai rolar. O Nordeste será um lugar que vai atrair capital humano de alta qualidade. Quem disse que a gente não consegue fazer isso? Quem disse? Mas Renan, já atraiu antes, sim. Camaçari, polo petroquímico, polo industrial. O que é o Matopiba? O que é a região de Luiz Eduardo Magalhães? Se você botar no risco, você vê.
né? Se você tem as condições, as pessoas migram pra lá. Bota assim, ó, CTG Bahia. E prepare-se, CTG Bahia. Aqui, não de Salvador, procura de Luiz... É o de Sinuelo das Gerais? Acho que é esse aí, né? Esse aqui? Acho que é esse, do interior da Bahia, visitar. Aqui, ó. Tem centro de tradições gaúchas no interior da Bahia. Se as condições de competitividade estão dadas, você vai ter gente migrando pra lá, sim. Sim. E essas pessoas, esses gaúchos que foram lá fazer suas empresas, estão trabalhando com o povo da Bahia lá sim, estão ganhando dinheiro pra caramba e estão levando desenvolvimento. É o agrodesenvolvido dando certo na Bahia. Então, não me venham com esse papo de, eu vou desistir do Nordeste. Pelo contrário, vamos gerar migração de gente daqui pra lá. Tem gente que quer voltar pra cá, volta, mas quero paulista nato indo pra lá. Quero gaúcho indo pra lá, quero paranaense abrindo empresa lá. Ué. Vamos fazer essa bagaça, gente. Não vamos ficar pensando pequeno. Só que assim, a gente tem que ter uma gestão geracional. Geracional. Pessoal, like na live. Então, se você chegar ao poder, Renan, teremos uma Guaraná Racing na Fórmula 1 e um Guaraná Bragantino na Série A? Um Guaraná Bragantino seria... Cara, é um absurdo uma bebida como Guaraná, toda vez que se apresenta pra um gringo, se apaixona, não ser popular internacionalmente. É um absurdo, galera, comida brasileira não estar presente nas principais metrópoles do mundo como uma comida trend. O que é comida trend? Vamos lá. Todo mundo vai pra uma metrópole e vai comer. As clássicas, sabe? Italiana, francesa, japonesa. Vai ter hambúrguer a dar com pau. Esse quarteto vai ter em qualquer lugar. 5. Aí vem as trend. Peruana, coreana, tailandesa, chinesa. O Brasil tinha que estar aí no meio. O Brasil tinha que estar aí no meio. O Brasil não está no meio. Comida brasileira tinha que ser... Porque a comida... eu já comentei, eu falei da diplomacia do churrasco que a gente pretende fazer chegando no poder. Mas uma das coisas que nós precisamos fazer é... As embaixadas brasileiras têm que fomentar a criação de restaurantes brasileiros nos outros países. Porque um restaurante do seu país, num outro país, é uma embaixada tua. Quando você vai num restaurante... Vamos botar aí, galera. Um restaurante japonês. Na sua cidade. O restaurante japonês, você não tem um acesso à cultura japonesa. A decoração não é japonesa. Você não come, vê as fotos e tal. Você fica com uma vontade de ir pro Japão. Você convive com aquilo. Um restaurante é uma embaixada. Você, inclusive, a comida molda a sensibilidade daquela pessoa que está consumindo a comida, a sensibilidade daquela nação. São os ingredientes, a forma de preparo, tempero, toda a cultura que envolve. A comida é como se fosse uma música. É uma experiência sensorial. Então a Tailândia investe nesse tipo de diplomacia. Nós tínhamos que investir sim nesse tipo de diplomacia. O mundo gosta das comidas nossas. Entendeu? Definitivamente nós precisamos enxergar as coisas com uma perspectiva muito ambiciosa. E não é ambicioso. Não é. A gente fala, tá? Eu já fui empresário e um dos grandes erros de quando você está tocando uma empresa que ela está em dificuldade é você ficar tratando apenas do contas a pagar e do contas a receber. Quando você trata uma empresa na lógica do contas a pagar e do contas a receber, significa que a sua empresa é uma empresa falimentar. Quem guia uma empresa em cima do fluxo de caixa, não que você tem que relegar os fluxos de caixa, mas o norte da empresa não é o fluxo de caixa. Porque se o norte da empresa for o fluxo de caixa, e o problema do Brasil é um problema no fundo de conta corrente, fluxo de caixa, dólar, moeda, dependência estrangeira, é que você não olha sobre o que eu vou oferecer enquanto melhor produto. Na verdade, você vende o almoço para pagar a janta, às vezes. Você está lá preocupado, não. Vende qualquer coisa que eu preciso de faturamento, de caixa. Não é essa a lógica. Então a gente tá sempre, exporta isso. Agora os Estados Unidos quer negociar, dá terra rara aí pra ele. Por quê? Por quê? Lógico, nós não fizemos os investimentos para nos tornarmos uma nação que, com calma, vai colocando nossos produtos no mundo. Nós não fazemos isso. Nós temos uma preguiça desgraçada da parte da nossa elite em tocar essas coisas. Entendeu? Essa ausência de imaginação também pressupõe da parte nossa brasileira a ideia de que nós não sabemos qual é o nosso lugar perante o mundo. Qual é o nosso lugar perante a América do Sul, Rafa Almeida Riso? Já foi melhor. Hã? Já foi melhor. Sim, mas qual é o nosso... como você vê assim, o que seria um Brasil importante na América do Sul? Que coisas ele faria? Vocês no chat podem colocar, vamos colocando junto. Que coisas o Brasil importante? Ele lideraria grandes projetos de infraestrutura, ligaria todo o continente via ferrovias, talvez estradas boas, ligaria portos na costa do Brasil, com costas do Chile, por exemplo. Faria um grande acordo de livre comércio e livre circulação de pessoas em todos os países. E faria um bloco comercial gigantesco para negociar com os Estados Unidos, com a União Europeia, com países asiáticos. Cara, o Riso sabe tudo. O Riso sabe tudo. O que eu agregaria, então, pra gente pode fazer, por exemplo, um banco interregional de infraestrutura liderado pelo Brasil,
pra fazer essa ligação desses modais de rodovia, ferrovia, pra escoar, não só escoar pra fora, que a gente não é só um continente de exportadores. Às vezes o cobre que é feito no Chile pode ser interessante pra indústria brasileira, certo? Certo. Às vezes a gente vai circular carros brasileiros indo pro Peru, Certo. certo? O Peru pode mandar o leite dele pro Arthur tomar, certo? Ai, delícia. Não é, Tutu? O delicioso, de acordo com o Arthur. Qualquer coisa eu falaria geraria um corte contra mim, né? Então, parece fazer sentido. Um banco de investimentos, um plano de infraestrutura. Agora, por exemplo, o Brasil poderia liderar a criação de uma força continental de segurança. E isto seria construído mediante uma guerra contra o crime organizado no continente? Sim. O Brasil poderia liderar a guerra contra o crime organizado para eliminar a ideia de que a América do Sul é um gigantesco narcocontinente que exporta coca e maconha pro mundo? Que tal? Vamos eliminar na América do Sul a ideia de que nós somos isso? Esse não seria um papel nosso na América do Sul? Sim ou não, Riseta? Sim, lógico. Então, me parece assim que o Brasil tem um papel de líder, e esse papel de líder ele vai se dar mediante a grande capacidade de investimento e conectividade no continente. E aí a gente vai poder negociar de maneira blocada em nome do continente. Aí sim, chegou a China, não, China, senta aqui com nós, com o blocão. O blocão quer conversar. Estados Unidos, chega aí, o blocão tá aqui, vamos conversar com o blocão. É ou não é? O problema, amigos, é que assim, para termos esse papel, eu gosto de usar essa palavra, nós temos que transbordar soberania. O que é transbordo de soberania nesse sentido? Nós vamos ser tão soberanos, vamos ter tanto dinheiro, força acumulada, propósito acumulado enquanto nação, que aí a gente transborda pra América do Sul. Agora, como é que eu vou resolver o problema do crime organizado na Bolívia, que o Brasil tem toda a condição, se aqui ele não consegue resolver o problema do crime organizado na favela do Moinho, aqui em São Paulo capital? Se não consegue resolver o Comando Vermelho no Complexo da Penha? A gente não consegue. Então a gente precisa... Esse transbordo significa assim, um acúmulo de forças internas. A gente precisa acumular. E para acumular força interna, destruir os inimigos internos, você tem que exercer vitalidade, então você tem que ser muito produtivo. Então toda essa cultura que a gente tá criando no Brasil, que é a cultura da improdutividade, do tome-lhe um gás, ô maninha, dê gás pra mim, painho, bom. Não, isso é cultura de fraco. É cultura, né, você não tem energia, você tá cansadinho, alguém te dá um gás, alguém põe uma energia elétrica na tua casa, alguém te dá comida na boca, você é um pássaro, você não tem vitalidade. Então a nossa cultura é uma cultura derrotada e sem vitalidade. Essa é a cultura dominante no Brasil. Aí você não transborda energia pro resto. Pelo contrário, você depende da energia dos outros, do investimento dos outros, da capacidade do outro usar e cuidar de você. Que essa é a cultura que foi implementada após a Constituição de 88 e é a cultura base e a premissa da Constituição de 88. Logo, por isso que a gente fala, vamos voltar para 88, vamos voltar pro sonho boomer, aquele sonho boomer maldito do, não, agora vamos direitos humanos, vamos criar uma sociedade a lá Dinamarca. Que Dinamarca? A Dinamarca já saiu dessa. A Suécia, só pra avisar pra vocês, tá? Bota ali a quebra da Suécia nos anos 90. A Suécia teve que fazer uma série de reformas nos anos 90. A Suécia, o estado de bem-estar social sueco, aqui ó, mano, inteligência artificial é muito bom, que né, você bota nos termos, eles já acham. A quebra da Suécia nos anos 90 refere-se a uma crise econômica profunda que atingiu o país no início da década, marcada pelo colapso de uma bolha imobiliária, o aumento drástico do desemprego e uma forte recessão que durou de 91 a 93. Essa crise econômica foi seguida pela entrada da Suécia na União Europeia em 95, mais tarde por um período de crescimento econômico e recuperação no final da década. Tá? O que aconteceu? A Suécia, ela tinha um governo, olha lá, consequência de recuperação, perda do governo social-democrata. A crise levou à perda do poder para os social-democratas em 91, que foram substituídos por uma coligação de centro-direita, que, se não me engano, foi o famoso partido Moderaterna, tá? A Suécia, o estado de bem-estar social que o Brasil queria copiar dos países nórdicos, tá? Olha que maluquice. O Brasil faz a Constituição de 88, a Suécia quebra de 91 a 93. E aí ela mesma faz reformas neoliberais naquele período, que readequam e a Suécia volta a seguir o rumo. A gente ficou com esse monte de minhoca na cabeça, galera. A gente ficou querendo, num país muito pobre, querer instituir um welfare state aqui. A gente tem medo no Brasil de falar certas coisas, porque isso machuca os espíritos das pessoas. Ó, o brasileiro não poupa. O brasileiro é perdulário em muitos termos. Ele não poupa, ele não faz poupança pra si. Então ele acaba, né, tendo um fim de vida, ele nem sabe. Ou ele confia na assistência da própria família, ou, cara, ele depende do Estado. Em grande medida, o INSS, né, e até a ideia de você pegar um pedaço do salário do cara e, né, de maneira forçosa, obrigar ele a poupar pra você ter um sistema de aposentadoria, parte da premissa que se o Estado não fizer isso, a pessoa não vai fazer. Então a gente tem que criar uma cultura de consciencialidade de poupança nas pessoas. Melhorou nos últimos anos, mas tá longe, mas muito longe de tá resolvido. A China, por exemplo, tem um sistema de assistência social que é bastante restrito. Assim, não é uma coisa inflada. E o chinês poupa. Boa parte da capacidade de investimento dos países asiáticos se dá pela cultura de poupança dos países asiáticos. Nós temos que criar essa cultura de poupança dos brasileiros. Mas como você vai criar uma cultura de poupança se nós vendemos uma cultura pra nós mesmos de fruição dos prazeres? Ai, o carnaval, ai, a alegria, a felicidade. Cara, a cultura de fruição dos prazeres, ela é muito bacana pra você contar a historinha, mas ela não constrói civilização. Ela não vai construir industrialização com este papinho. Você não vai construir capacidade de investimento com uma cultura de fruição dos prazeres. Outra coisa que é bem importante a gente colocar.
Um país... A gente fala, não, uma fruição dos prazeres legal, o Brasil pode ser uma potência turística. Eu não quero que o Brasil seja uma potência turística. Eu quero que o turismo aconteça no Brasil como consequência do Brasil ser uma potência econômica e militar. E não, não, aqui nós vamos ser... Pensa o seguinte, ô Riso, vamos lá. O país é uma potência turística. Que tipo de indústria se desenvolve ao redor do turismo? Vamos lá. Pensa assim, você vai fazer um turismo em um lugar. Você é um turista. O que você vai gastar? Você vai gastar com o que nesse lugar? Hotel. Hotel. Quem trabalha em hotel? É startupeiro? É geninho? É quem trabalha em hotel? Qual é a mão de obra do hotel? Camareiro e um agente da recepção ali. E faxineiro, vai. Isso. Que mais você gasta? Com algum guia turístico, talvez. Sim. E restaurantes e bares. Restaurantes e bares. Assim, o grosso do gasto é isso, certo? Certo. Vamos combinar que então, o país se volta para o turismo, ele vai se voltar para produtos e serviços que não tem muito valor agregado. Correto. É bacana, não tô falando que não tem que ter turismo. Agora, assim, vamos supor que São Paulo vira uma cidade de pica, um polo ferrado de bom, para os paulistas e para os brasileiros, certo? Certo. Uma cidade útil, boa, vai ter restaurante porque tem pessoas querendo comer comida boa aqui. Aí o gringo vem pra cá pra curtir uma noitada, vem e tal, aí vai pro Rio e tal. Mas as cidades, elas têm que ser úteis por si só e como parte de um país que exporta, vende cultura, produto, serviço. Então, desenhar a gente pra, turismo, isso é muito pouco. Isso é nada. Isso é vazio. Cara, cheguei agora na live e não esperava ver o Pelanze. Que Pelanze, velho? Eu tô com uma camisa, tô com minha blusa super legal com as cores da missão e tô com o boné da Animal Rosa. Agora, vocês querem que eu tire o boné? Renan, você tem mais 40 anos, cara. O Calvin... Quero, por favor. O Calvin mandou assim, essa conjuntura de desfavorecimento ao enriquecimento do país também se deve a uma Constituição disfuncional de 88. Ela é uma âncora para esse país se desenvolver. Cara, nós temos... Se o nosso querido Aloysio conseguiu, fascículo 2 do livro amarelo, tem um gráfico que é assustador, tá? A formação de capital bruto no Brasil, ela tava... O Brasil usando... Né, o Brasil era um país, né, muito deserto do ponto de vista da infraestrutura. Então o Brasil investe nos anos 60, 70, milagre econômico, estrada, usina, tal, as pessoas fazendo casa, Só que boa parte disso veio através do endividamento externo, que é o que a minha geração chamava, o Brasil, a dívida externa. Beleza, o modelo econômico brasileiro fracassa e vem a crise do petróleo e o Brasil começa a sofrer com a tal da dívida externa. Foi bastante problemático isso. Tá aqui o gráfico. Formação bruta de capital fixo. O que a gente tem aqui nesse gráfico? Olha só pra vocês verem que legal, tá? Esse gráfico começa em 1901 e termina em 2001. São 100 anos de formação bruta de capital fixo. Reparou que ele vai subindo até aqui, ele chega num pico e depois ele fica claudicante? Por quê? Quem foi esse pico? O pico do Brasil em formação bruta de capital, cara, se dá no meio dos anos 70. Ele tem o break ali na crise do petróleo, nos anos 70. Aí ele volta a tentar andar nos anos 80, cai novamente. E aí você tem nos anos 80 a Constituição de 88. E de lá pra cá não mudou muito, que a infraestrutura brasileira, no mínimo, ela só se mantém. A gente não conseguiu fazer formação bruta de capital fixo. Portanto, infraestrutura de toda sorte. Cara, algo aconteceu aqui. Isso aqui chama-se Constituição de 88. Entendeu? A Constituição de 88 representou um marco que nos impede, porque assim, a gente contraiu tantos gastos de custeio, porque queremos criar um gigantado estado de bem-estar social, tantos compromissos, tudo a Constituição garante. Né? Todos os gastos são constitucionais, para alterar qualquer coisa tem que ser PEC, o Estado perdeu a capacidade de ser ágil, a gente perdeu a capacidade de investimento. Sem investimento você não tem formação bruta de capital fixo. Sem formação bruta de capital fixo, sua infraestrutura é pobre, ela é caída. Quer ver um lugar que não tem formação bruta de capital fixo, que por excelência? Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade, só, o Rio Grande do Sul chegou a ser o estado com o melhor IDH do Brasil por muito tempo, tá? Muito tempo, nos anos 70 era um grande estado. Só que os gaúchos tomaram decisões estúpidas. Os gaúchos, eles gostavam de imitar os argentinos, né, eles são parecidos com os argentinos, tudo muito polarizado, eles sindicalizaram, e cara, veio o PT, meteu-lhe o PT ali no Rio Grande do Sul, tá? O que o PT fez com o Rio Grande do Sul? Taca ali gasto com funcionalismo, e o estado vai ficando inchado, o estado começa a ficar meio quebradão. Eles começam a já viver isso nos anos 90. Mesma coisa com a prefeitura de Porto Alegre. Um estado quebradão é um estado ineficiente. Os negócios não crescem. Você taxa muito, altamente burocratizado. Aí você não consegue investir e você não consegue substituir, vamos dizer, sua infraestrutura. Uma das razões, assim, não pense que não tenha coincidência com isso. Uma das razões de ser um lugar que sofreu uma inundação bizarra no ano passado é o fato de eles não conseguirem construir uma estrutura de dique e de proteção ali que eles precisam contra as enchentes no Guaíba. Se você anda por Porto Alegre, por favor, os porto-alegrenses estão vendo aí. Cara, teus prédios estão todos parados nos anos 70. Porto Alegre é uma cidade velha. E não velho no sentido positivo, é um velho no sentido feio. Você pega Curitiba, que é outra cidade que é do sul. Curitiba é muito mais bonita, as coisas são mais novas. A cidade é muito mais bem cuidada. Porto Alegre, tirando o bairro lá do Moinhos, é uma cidade velha e cansada. Não tem pujança, não tem energia. Isso é muito ruim.
Isso é muito ruim. As cidades do Nordeste, as capitais, mesma coisa. Recife, uma cidade cansada. Tudo envelhecido em Recife. Mesmo lá na orla da Boa Viagem. Não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro pra você ter a pujança de construção. Demora e constrói, faz algo novo, investe, a galera comprando. Não tem essa energia. Então, onde você vê um pouco de São Paulo, um pouco no Rio, onde você tá vendo isso acontecer? Porque é um estado que tomou decisões corretas ao longo do tempo. E hoje você tem uma elite, você tem um apogeu ali rolando. Por mais brega que você possa chamar, balneário. Quando você vê o litoral de Santa Catarina, você vê isso, né? Tá. Só que isso é totalmente puxado pelo setor privado. Porque é paradoxal que, do ponto de vista do investimento público, a infraestrutura, por exemplo, de estradas e rodagens de Santa Catarina seja uma merda. Uma merda! O Lucas falou, Curitiba é muito mais paulista que suíça. Sim, Curitiba, né, é um lugar que tem todas as qualidades de São Paulo, quase todas, e poucos defeitos. Curitiba é muito sério. Curitiba é a melhor capital do Brasil, já falei isso algumas vezes, tá? Hã? Curitiba? Imagina, geladinha, melhor cidade que tem. Melhor clima. Assim, ó, nem vou ficar falando muito pra galera não ficar indo pra lá. Não vão pra Curitiba, cara, é pra ir pra Niterói. Niterói é a melhor cidade do Brasil. São Paulo, por exemplo, nessa lógica de transbordo, né? Transbordante. São Paulo é um estado que sempre teve capacidade de investimento. Quem anda, digite se você não é de São Paulo, já andou de carro pelo interior de São Paulo. Pelo interiorzão, todo interior. O Riso conhece o interior. Não tô falando do teu, que a tua região ainda tem a Dutra, que não é uma estrada nossa. Tô falando, cara, foi pra Campinas, foi pra Sorocaba. Quem conhece? Não tem nada que se iguale à infraestrutura de estradas de rodagem do interior de São Paulo. Sim. Absolutamente nada. Tá? Você anda no interior de São Paulo, eu vou falar real, você sente no primeiro mundo. Sim. Por quê? Porque o investimento é paulista aqui.